Partindo do exemplo, acho que eu não vou me cansar de fazer isso. Partindo do exemplo do vídeo anterior, eu pensei em algumas questões, mas assim, já um segredo, né? Na ciência, eu acho que uma coisa importante que as pessoas vão acabando esquecendo ao longo do tempo da vida acadêmica, da vida intelectual e tudo mais, é a consciência de um método que sempre foi muito aplicado na ciência, nos métodos científicos, que são a indução e a dedução. A indução, ela parte do princípio de acumular uma amostra de dados, de exemplos, de experimentos que podem confirmar alguma hipótese, algum princípio, alguma regra, alguma lei geral. Muitas vezes, né, a pessoa... Aí eu não sei até que parte eu teria que estudar melhor a história de vários princípios e fundamentos e experimentos que foram feitos para saber a causa, o motivo deles terem feito. Mas muitas vezes eu acho que é de forma num equilíbrio de caos e ordem. Que eu acho que talvez ela estivesse numa busca e acabou acontecendo algum imprevisto que ela começou a pensar de uma forma diferente, ter um insight e fazer uma boa pergunta, principalmente isso, uma boa pergunta. E retomando então, a indução é quando você faz uma série de experimentos tentando estressar essa ideia, esse fundamento. Pode ser aplicado também na parte de negócios, de você fazer uma pequena mudança ou variações de no mesmo tema, mesma base de teste, você fazer du, é, duas variedades, duas opções para ver os resultados delas. Ah, por exemplo, quero saber o que vende mais, carne ou queijo, numa pastelaria. Coloca lá num ponto ou em vários pontos só carne e queijo e vê qual que desempenha melhor ao longo talvez de um mês. Então, para isso, no mundo do empreendedorismo, você precisa ter uma meta bem clara, um objetivo bem claro do que você quer testar, por quanto tempo e tudo mais. Aqui ninguém que gosta de meta smart, né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Colocando esses 5 fatores dentro dessa meta e ter formas de testar, validar e analisar. Enfim. Então isso é uma forma de entender uma regra, uma ideia geral em forma de exemplo, né? Em forma de teste, experimento, na prática. Por meio da prática, criar uma ideia, uma teoria. Beleza. O método da dedução, ele é a parte inversa disso, a parte reversa. Seria você ter, né, uma regra mais geral, mais ampla, e depois tentar ver detalhes mais específicos sobre ele, uma adaptação sobre isso, para ver como que ele se comporta. E às vezes estressar a própria ideia inicial, a própria teoria, fundamento, princípio. Os cientistas adoram fazer isso, né? Ficar refutando teoria. E quanto mais fundamental, mais mudança e poder de transformação ela vai ter ao longo do tempo. Imagine se alguém descobrisse que existe alguma especificidade, alguma exceção da lei da relatividade, ou as leis de Newton, sim, existem casos que fogem dela. Seria uma loucura, né? E talvez causassem muitas transformações, desenvolvimento tecnológicos, de técnicas, teorias, e principalmente objetivas, concretas, né, na realidade. Enfim. Então,
eu acho que, em linhas gerais, né, um parte do específico para o geral e o outro parte do geral para o específico. Então, acho que isso é uma grande coisa legal, assim, a se levar do mundo da ciência, de você pensar de uma forma mais geral, genérica, e poder se aprofundar nas ideias por meio de exemplos, práticas e experimentos. E aí, com o tempo, você criar uma especialidade na área, uma maestria na área, com base em conjunto de experiência, conhecimentos e habilidades. A vantagem de ter teorias bem fundadas é você, antes da prática, conseguir descartar aquilo que não funciona por meio também da experiência que você já teve ou por conta da lógica dessa teoria, princípios ou fundamentos que você tem, esses conjuntos, né? E aí, com isso, você dá base também à criatividade. Uma criatividade que é canalizada de uma forma mais eficiente, mais eficaz, mais rápida. E com isso também fica mais fácil de você movimentar ideias de qualidade, ensino e aprendizagem de qualidade. E assim você consegue encurtar a evolução e os aprendizados das pessoas. Tem aquela grande questão, né, da sociedade como um todo, de às vezes que a pessoa valoriza mais a teoria do que a prática, ou do que a prática do que a teoria. Na minha visão, as duas têm que caminhar juntas. Uma vez que a prática em si é ela que vai realmente causar a transformação. E a teoria, ela vai trazer velocidade, eficiência, eficácia, tanto na passagem de conhecimento, tanto no compartilhamento de poder, porque conhecimento é poder, né? E no benefício disso, e também de conquistas a longo prazo. Imagine se eu precisasse toda hora explicar para alguém sobre a lei da gravidade ou provar isso. Já está provado. Alguém já se pegou a vida dele e entregou a vida dele para provar a lei da gravidade. E hoje em dia a gente explica muita coisa e eu acho que também essa é uma das ideias validadas para também construir foguetes, né, e levar o homem à lua e, e a exploração espacial. Mas com isso, aproveitando o, a ideia anterior do vídeo anterior, é que pensando no exemplo de que a projeção, né, essa parte de apontar o dedo, perceber a falha no outro e às vezes não se enxergar e usar isso a seu favor, de sempre se questionar sobre as suas incoerências internas que você projeta para o outro, se questionar antes de apontar o dedo para o outro, ou acusar ela, ou culpar ela de alguma coisa, você checar isso internamente, certo? Então, de alguma forma, a gente pode usar isso para ficar de forma inconsciente, né? Ficar falando mal dos outros, reclamando sobre os outros. E isso pode prejudicar os outros em algum nível. Talvez eu esteja usando uma coisa que eu tenho aversão para algo que eu quero nutrir dentro de mim. Algo que eu ache podre, estragado das trevas, como uma forma de trazer mais luz, consciência às minhas incoerências que eu quero melhorar. Então, uma lei geral, uma regra geral, pelo método da indução, será que tudo aquilo que eu tenho aversão eu posso usar a favor de mim? E aí, por meio da dedução,
onde aplicar isso, né? Essa teoria e como validar isso? É uma pergunta que eu acho que cabe às pessoas que estiverem aptas a isso, né? A se questionar e a buscar talvez essa resposta na vida, na experiência. E eu acho que tudo aquilo que a gente acha que é errado, tem aversão, o oposto disso, dessa questão, quer dizer o que a gente busca, talvez, que a gente sente apego. Então, nessa questão da projeção, talvez seja uma incoerência nossa. Então, a gente gosta de ser coerente, estar alinhado com aquilo que a gente nutre como verdade, princípios e valores, talvez. E assim, se a gente lapidar melhor isso, qualquer coisa que a gente sente um ódio profundo, algo que a gente realmente detesta, não gosta, talvez o oposto disso seja uma verdade. Por exemplo, eu percebi ao longo da minha trajetória que eu odeio mentiras, ser enganado, de promessas falsas. Mas eu percebo que eu não gosto disso em mim também, quando eu faço esse tipo de coisa. Mas aí eu percebo porque eu não gosto disso, ou odeio isso, é porque também eu gosto da verdade, da honestidade, da confiança que a gente consegue nutrir dentro da gente. O problema é quando a gente tem um apego tão forte quanto a esses valores, a ponto de ser intolerante com a gente mesmo ou com os outros. E aí cada falha que a gente comete nesse caminho se torna mais um motivo de nos culpar, nos julgar, nos submeter a castigos inconscientes às vezes, ou para outras pessoas. A gente ficar intolerante com as pessoas, nutrir raiva, ódio, alimentar, quer dizer, né? Alimentar, ficar remoendo mágoa, principalmente se isolar do mundo por conta de toda essa polarização de ignorância até, né? Por conta desse isolamento que a gente acaba tendo com a gente mesmo, achando que só a gente se entende e mais ninguém entende, e não se movimentar a favor daquilo que a gente quer de fato, ao invés de se afastar, só se afastar daquilo que a gente não quer, e às vezes não percebendo isso na gente mesmo. Uma questão até de consciência e até da nossa sociedade com influência majoritariamente cristã, é dessa questão de projetar externamente o Deus e o diabo, mas não perceber também que é tudo uma questão da concepção, da crença da pessoa, do que ela acha que é divino e maléfico, e mais ainda na parte minuciosa do dia a dia de cada atitude, comportamento e até mesmo pensamento e sentimento. E isso acaba, se a gente projeta isso para fora, talvez a gente não acabe percebendo isso internamente, no dia a dia, na consciência interna das nossas ações impróprias e próprias do nosso próprio ser. Então, eu acho que o caminho para o equilíbrio entre trevas e luz é perceber esse caminho do meio, que é a aceitação de que a questão é a atenção, a presença de si mesmo e aceitar que a qualquer momento você pode acertar ou errar. O que vai ditar isso é mais essa presença, principalmente sabendo o que você é na busca de ser você mesmo.
Acho que é isso mesmo. Aceitar que você tá em constante aprendizado, porque a vida, ela é uma transição entre caos e ordem, né? Às vezes ela é previsível, às vezes não. E como que a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai reagir a isso? Isso às vezes pode tirar a gente do nosso próprio centro, ou às vezes manter. E essa questão de resistir à mudança ou se adaptar demais também é uma questão, né, de polaridades. Como se manter adaptável sem se perder de si? E como transitar entre essa sombra e essa luz, sendo você mesmo também? Como aprender com a vida? Acho que é uma questão interna, né? Eu acho que é uma questão minha também do método antigo de aprendizado, de ficar corrigindo toda hora, é porque uma vez que essa pessoa dita como uma autoridade, mas na prática parece um autoritário, né, de falando o que é certo e errado, na ausência dessa pessoa, que não vai dizer isso pro outro, qual que vai ser a motivação e a referência dessa pessoa que está sendo ensinada e está aprendendo para fazer as coisas? Vai ser uma bússola externa ou interna? Eu acho que a bússola interna ela é muito mais poderosa. Quando eu consigo fazer com que as pessoas agem de forma ponderada, justa, por elas mesmas, esse é o maior dos trabalhos. Fazer com que a pessoa tenha autonomia por si mesma, tenha responsabilidade por si mesma. E sem as pessoas ao redor delas pedirem, ela se doar, se prontificar a contribuir com os outros também. Sem alguém precisar falar nada. Sem algumas pessoas precisarem pedir. É claro que a gente precisa se meter nos problemas e encrencas dos outros. Mas uma vez que a gente percebe que ela tá aberta a isso, a gente perguntar se quer ajuda, pelo menos. E tendo abertura, a gente dá o nosso melhor. Obrigado, é isso.